Vamos agora à conversa. Temos aqui já os nossos convidados. Começamos já a saudar. Muito bom dia, bem-vindos. Aqui o nosso cenário. Muito bom dia e Vou muito começar obrigado aqui pelo o convite. Isildo, Tito Marques. Muito bom dia, como é que está a Bom disposição? dia, Luís Manuel, a disposição está muito positiva, graças a Deus, e muito obrigado pelo convite. Deu para chegar? Deu para chegar. Não foi fácil? Não foi, porém não foi impossível. Sei que também não entrou para a zona de conforto a que muitos cidadãos estão, não é? Sim, sim. Mas com a força, foco e disciplina e comprometimento Certo. acabou por chegar. Assim mesmo. Isso é o mais importante, é o espírito de juventude. Realmente. Gilson Cano, Bom dia, Luís Manuel. como é que está à disposição? Graças a Deus estamos aqui. Enfrentamos aí o trânsito frenético, mas estamos aqui para darmos vida e ar. Olha, só para atualizarmos ao nosso telespectador, são jovens que estão comprometidos com a causa social de Angola, precisamente. A ideia é levar o nome de Angola além fronteiras, promover o bem-estar social que se precisa, porque é assim também que se constrói a cidadania. Isildo Tito Marques é líder juvenil, está ligado a inúmeras organizações da sociedade civil. Gelson Canda, precisamente um gestor e empreendedor, tem estado também a trazer a abordagem de temáticas de fortificação aos anseios da juventude. Gostávamos que aqui em gesto de introdução, quando olhamos para esta abordagem temática de juventude e cidadania, neste processo de construção, qual é a primeira interpretação que vem? Vou colocar sobre a mesa, não vamos direcionar, mas uma pequena introdução sobre essa nossa temática. Muito bem. Quando se toca no ponto e na temática voltada à juventude e a questão do exercício da cidadania, eu gostava de começar fazendo uma citação de um grande amigo, Nguindo Antônio, um jovem angolano que faz acontecer. Ele diz sempre que a juventude é a estrada que permite a circulação de um país. Eu acho que essa é a base para percebermos a importância do exercício pleno da cidadania por parte da classe jovem. E aqui, adicionando o ponto que acaba por nos levar à seguinte conclusão. O exercício pleno da democracia é a expressão concreta, ou seja, o exercício pleno da cidadania é a expressão concreta da democracia. E o que é democracia? A democracia pressupõe a liberdade dos cidadãos e, sobretudo, da juventude, porque é aquela que lhe é dada a responsabilidade de conduzir o barco, a caravana rumo à mudança de toda e qualquer sociedade. Então, garantir as mínimas condições, sobretudo os direitos civis, sociais, políticos, culturais, econômicos, por parte desta franja da sociedade, é o garante do envolvimento total e significativo desta franja rumo ao desenvolvimento de qualquer nação. Gelson, também algum parecer? Olha, quando nós tocamos para esse ponto juventude, nós primeiramente buscamos aquilo que são as concretizações e a contribuição de uma forma muito direta que nós, como juventude, temos para o benefício e o crescimento desta nação. Nós, primeiramente, temos que aqui nos identificar como jovens, é preciso que nós reconheçamos isso, para podermos corresponder, falou muito bem o Isildo, com aquilo que são os anseios. Mas quando falamos de anseios, nós estamos a falar de exigências, nós estamos a falar de expectativas, nós estamos a falar de obrigatoriedades cuja sociedade nos impõe para podermos corresponder a ela. E ser jovem, para mim, é corresponder àquilo que são as expectativas, estar preparado para a vida, para poder, de uma forma ou de outra, superar aquilo que se calhar foi um marco construído por alguns que já não existem. Então, ser jovem, para mim, é poder olhar para a vida, é poder acreditar, é poder superar cada dia que passa e acreditar que nós temos uma prosperidade, uma forma de crescimento com um horizonte diferente daquilo que nós vivemos hoje. Olha, atualmente como é que vocês olham para a nossa realidade? Qual é a fotografia do jovem que nós temos no país? Há uma causa, digamos, futurística que estes jovens têm? Vou-me apegar aqui ao título da obra do Isildo, para mover Angola. Realmente, se formos fazer uma equiparação entre a juventude dos anos idos e a juventude atual, hoje nós já conseguimos fazer uma fotografia positiva daquilo que diz respeito ao despertar desta nossa franja social, que passa a perceber atualmente
que realmente lhe é dada a responsabilidade de conduzir com responsabilidade, perdoe aqui a repetição, os destinos deste país. Hoje já se consegue ver a nível das comunidades jovens que já conseguiram perceber que realmente as soluções que precisamos no panorama macro do país vão partir das comunidades. Nós hoje já conseguimos perceber que a dinâmica agora é agir local para impactar global. Hoje o jovem já consegue perceber que ele já não deve ser, como disse o ex-presidente americano John Kennedy, ele já não deve ser aquele que portanto, procura saber o que é que o país vai fazer por ele. Ele já começa a perceber que ele é que deve fazer pelo país. E nós também já conseguimos atualmente estar dentro da dinâmica e do pensamento de Dr. Antônio Agostinho Neto, quando dizia que eu não sou aquele que espera, eu sou aquele de quem se espera. Hoje, o jovem já conseguiu perceber que deve estar dentro e deve estar alinhado à dinâmica que o país apresenta rumo ao desenvolvimento, rumo às transformações. Porque nós aqui acabamos de assumir que a juventude é a estrada que permite a circulação de um país. E, portanto, nesta perspectiva, o jovem hoje já percebe que, como disse no princípio o jornalista Luís Manuel, que os mais velhos, os jovens têm a velocidade, mas os mais velhos é que têm a direção. Portanto, é preciso que nós hoje comecemos a perceber essa perspectiva, porque nos vai fazer perceber que, apesar de que os mais velhos na altura tudo fizeram para nos garantir um futuro melhor, erraram, é normal, toda geração comete os seus erros, mas precisamos perceber os aspectos positivos do legado deixado por essa franja, que acabamos aqui de assumir, tem a direção, apesar de que somos nós que temos a velocidade. Pois bem, mas demorou muito tempo para os jovens perceberem que agora são eles que devem pegar a máquina. Demorou muito tempo, Luís Manuel, e isto deve-se a uma razão. Nós, há um tempo para cá, vivemos uma liberdade que imputava a alguns aquilo que é a falta do comprometimento dentro daquilo que é o cerne social. As pessoas, posso assim dizer, viviam uma vida fácil e que realmente não conseguiam corresponder àquilo que tinham como obrigatoriedade social. E estamos a falar, por exemplo, de 2010, 2011, 2012 até 2014, em que a vida fácil dos jovens se foi embora. Nós devíamos ficar na rua a pedir 100 kwanzas num amigo e nós devíamos aí arrecadar mais do que 100 kwanzas. Hoje não. Hoje, para termos 100 kwanzas, nós temos que justificar, não é, a forma viável como nós vamos poder ter esses 100 kwanzas. E nós precisamos aqui entender uma coisa, Luís Manuel, que a realidade a qual o panorama social nos impõe hoje é uma obrigatoriedade daquilo que é o processo da preparação. Nós hoje precisamos estar preparados para podermos aproveitar as oportunidades que vão sobrepor a nós. E eu chamo muita atenção aos jovens para poderem acreditar que cada dia que passa na vida é um processo de oportunidade e um processo de desafio. Porque se nós acreditarmos que esta Angola está sobre a responsabilidade dos jovens, então nós vamos procurar vias e mecanismos para podermos direcionar, podermos construir, podermos elevar aquilo que são as expectativas sociais. Mas também dizer que é necessário que nós possamos trazer de cima a responsabilidade de que as oportunidades não vêm de mão beijadas. Nós precisamos mostrar alguma coisa, mostrar às pessoas que estamos preparados para podermos corresponder a isso, fazer acontecer, para que as pessoas depositem o senso de confiança em nós. E disse muito que a juventude não tem oportunidade, e isso compreende-se sinceramente. Mas também é necessário perguntar às vezes o que é que a juventude tem para oferecer a quem vai lhe dar oportunidade. Porque nós podemos até discutir o grande problema que se diz o fator empregabilidade. Mas em nenhum país do mundo, por exemplo, não é, acaba por ter o índice que o Estado tem um índice de empregabilidade. Nós precisamos, sim, exigir a quem nos governa políticas de empregabilidade, o processo da autoempregabilidade. E nós, quando falamos da autoempregabilidade, estamos a falar na facilitação do processo das vias e mecanismos para nós podermos trazer aquilo que são as formas de autossustentar as nossas famílias. Estamos a falar no processo do empreendedorismo, por exemplo. Só que, infelizmente, em Angola, falar de empreendedorismo é um bicho de 7 cabeças. Um bicho de 7 cabeças porque nós temos a essência de que quem deve nos sustentar é o Estado,
quem deve corresponder aos nossos anseios é o Estado, quem deve nos empregar é o Estado, e isto acaba por imputar aos jovens hoje a responsabilidade. Nós temos o exemplo, e o Isildo se calhar também pode aqui afirmar isso. O jovem hoje, quando termina, por exemplo, o ensino superior, as holofotes estão toda virada para a função pública. Quando nós se formos algumas realidades mesmo da África, para não partirmos na Europa, o jovem está a partir do princípio de fazer da sua monografia a sua empresa, a sua rentabilidade. E eu se perguntar aqui, não é, de uma forma muito aberta, quantos jovens hoje vivem da monografia, do trabalho defendido? Porque quando eu trago aqui o quesito monografia, nós estamos a falar na criação e pendor de uma organização, porque as empresas vêm do cerne de uma ideia. Então, nós precisamos aqui saber e nos perguntar que tipo de juventude nós precisamos. Mais do que o jovem ter esta ideia, a instituição também não deve estimular este critério com a famosa política ou diplomacia institucional, ou seja, de parceria, quer da universidade ou a instituição de ensino com as empresas? Boa. Pergunta inteligente e eu vou lhe responder da seguinte forma. Nós precisamos, enquanto agentes e gestores institucionais, promovermos políticas de parcerias, de desenvolvimento, para que os nossos quadros, os nossos crânios consigam mostrar e desenvolver aquilo que aprendem durante o percurso da sua formação. Mas também dizer, Luís, que quando nós não temos essa oportunidade, nós temos que criar as nossas oportunidades. Eu tenho dito que, e faço mesmo aqui uma comparação, por exemplo, nos anos 2012, 2013, 2014, nós vivemos um percurso da concessão de crédito através dos balcões BUE, por exemplo. Muitos dos jovens que receberam créditos, hoje, quantos dos jovens que o Luís conhece que têm uma empresa edificada? Ninguém. Porque anteriormente nós tínhamos a vida fácil de conseguirmos o que se calhar nós ainda não tínhamos por obrigatoriedade. Então nós precisamos trazer da academia a solução para a sociedade. E eu tenho dito, as pessoas não precisam de problemas agora, as pessoas precisam de soluções. Porque nós estamos hoje a ser apontados como jovens, por exemplo, frustrados, mas não passa de uma minoria que leva o consentimento disso. E eu tenho acompanhado, por exemplo, o Isidro nas suas atividades, os seus treinamentos comunitários, e vê, é um jovem que parte do princípio de dar iniciativa daquilo que ele tem como projeto. E acredito, e tenho isso como noção, porque eu investigo aquilo que é o pendor social, ele tem o apoio do CNJ, por exemplo. Tem a cooperação com o Conselho Nacional da Juventude. Então, estas instituições precisam, na realidade, criar mecanismos para facilitar o processo daquilo que é a aplicação dos objetivos e das estratégias juvenis. Olha, toca aqui num aspecto fundamental, que é os jovens e a universidade, precisamente este processo todo formativo, mas entendamos que a cidadania não se faz na universidade, mas sim na comunidade. Exato. Sim, na verdade a cidadania faz-se também na universidade, se me permitir, porque há um ponto na sociedade civil que tem a ver com o associativismo. E o associativismo obedece diversas facetas, dentre as quais está incluída o associativismo, ou está incluído o associativismo acadêmico. Acadêmico, sim, senhor. Se formos ver, grande parte das referências que nós hoje temos de liderança e de boa governação começaram a despertar este seu pendor de envolvimento e de engajamento nas estruturas universitárias. Exato. Não estou a dizer que as estruturas intermédias ou médias e de outros níveis de ensino não estimulam esse ser e esta participação ativa, mas se formos ver, por exemplo, eu vou buscar aqui, trago aqui à colação o que aconteceu com os grandes cérebros que hoje temos como referência a nível da África portuguesa, por exemplo, a África de expressão portuguesa, aquela questão da escola do Império, como é que não consigo lembrar muito bem, mas é o SEI, a escola de Império, de uma coisa parecida em Portugal, em que grande parte dos líderes africanos formaram-se ali e foi lá onde eles desenvolveram a ideia de libertação. Foi lá onde eles começaram a desenvolver na universidade, a desenvolver que é preciso lutar contra o opressor, mas vê que estavam a ser formados nas estruturas institucionais do próprio opressor. Portanto, essa é a parte muito mais interessante da academia, que ela dá-te essa liberdade e dá-te essa segurança de que, com os conhecimentos aqui adquiridos, quando eu for pôr a dispor da sociedade, nós vamos criar um impacto significativo. Então, é importante que
as universidades e outras instituições de ensino possam ter programas e ter atividades que visam estimular porque nós, a juventude, às vezes quando se diz que não estamos interessados, Sim, quando não queremos fazer, quando somos frustradas, é porque não nos é posta à disposição os estímulos necessários para que nós consigamos fazer o casamento entre a nossa habilidade e os recursos que nos são postos à disposição. Porque é isso que se precisa. O jovem de per si, como diz Che Guevara, ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética. Para dizer que o jovem por si só já tem na sua gene este ser de querer fazer acontecer, esse ser de querer causar mudança, esse ser de querer impactar. Agora, o que é que falta? É que lhe colocam recursos à disposição para que ele consiga fazer jus entre a sua habilidade natural e os recursos que lhe estão postos à disposição. Dessa forma, se vê um jovem mais ativo, se vê um jovem mais proativo e se vê um jovem que não espera que lhe são dadas as oportunidades, mas que cria. Hoje conseguimos notar que a vida faz-se nos municípios? A vida faz-se nos municípios, afinal de contas, a dinâmica mundial sempre nos mostrou, tendo em conta a questão do desenvolvimento sustentável. Não se faz desenvolvimento sustentável se não se investir na comunidade, porque é a comunidade que é o garante do desenvolvimento sustentável. Durante muito tempo falou-se, mas não deve-se ficar simplesmente na fala. É preciso ir para a prática. É muito lindo quando em discursos nós vamos dizer a vida faz-se nos municípios, as nossas comunidades, as nossas aldeias, as nossas comunas, mas do ponto de vista prático, o que é que se está a fazer? Porque às vezes o discurso é muito lindo, o discurso é muito bonito, mas quando nós vamos à realidade, nós não encontramos o casamento entre o que se está a discursar e o que se está a fazer. Quando eu digo que, e concordo quando diz que a vida faz-se nos municípios e pego a componente prática para ver se faz sentido, é na vertente de quem diz que a vida faz-se nos municípios deve colocar à disposição os recursos para no município fazer-se a vida. O jovem da comunidade, e disse muito bem o meu colega quando falava que é preciso haver identificação com a causa, é preciso que o jovem perceba qual é a agenda nacional. Tu precisas explicar ao jovem que a agenda nacional é essa, é levar o país para o rumo A, B, C e D. E o jovem tem de se identificar com a causa nacional. A questão do patriotismo. Se o jovem não entende até que ponto ele tem de, até certa medida, colocar à disposição as suas habilidades para o desenvolvimento do país, ele não se identifica com a causa. Ele simplesmente está a viver por viver. Exato. Quando o jovem percebe a dimensão patriótica e a responsabilidade social que lhe é imputada para o desenvolvimento do país, ele começa a perceber a partir que aqui onde eu estou, com os recursos que eu tenho à disposição, eu tenho de fazer acontecer. Quando o jovem desenvolve o sentimento patriótico e o sentimento de responsabilidade social, ele passa para outro passo ou para outro rumo, que é o voluntariado. Exato. Ele não precisa que lhe empurrem para fazer, porque ele já é patriota. Ele já tem o senso de responsabilidade social. Ali, o chamado é natural. Então, isso para dizer o quê? Quando se diz que a vida faz-se nos municípios, é lá nos municípios onde nós vamos desenvolver, por parte da juventude, sobretudo, o sentimento patriótico, o sentimento de responsabilidade social, para assim ele, de forma voluntária, sentir-se obrigado a fazer alguma coisa. Olha, o aspecto do patriotismo, e de ser o mesmo aqui é o Gelson, enquanto também gestor e líder associativo, existe, digamos, uma interpretação que eu gostava que vocês aqui comentassem mesmo. Todo aquele cidadão que toma a autonomia ou a decisão de abandonar o país à busca de melhores condições porque percebe que talvez aqui a realidade não o satisfaça, é considerado como um não patriota. É correto afirmar isto? Não. Nós, quando estamos a falar de patriotismo, nós estamos a falar na identificação e no processo da doação de nação. E eu gosto de definir desta forma porque é a forma muito mais clara de fazer compreender as pessoas. Eu, se for, por exemplo, a uma outra nacionalidade à busca de melhores condições de vida, obviamente que todos os resultados ou receitas que eu advir, não é, conseguir de lá, eu trago para o meu país. E patriotismo é poder contribuir naquilo que é o processo da evolução de nação. É poder, por exemplo, ir a um outro estado, conseguir meios e vir para aqui abrir empresas, empregar os meus compatriotas
compatriotas, é poder, por exemplo, me formar num outro estado e vir para aqui desenvolver a minha atividade de formação, é, por exemplo, criar atividades e ajudar de uma forma muito direta ou indireta os meus compatriotas no processo de crescimento de uma responsabilidade social ou empresarial. Então, nós quando estamos a falar de patriotismo, nós estamos a falar na identificação da causa-nação. É isto que tem de haver. Agora, se é antipatriota o indivíduo que sai de Angola porque foi para uma outra nacionalidade à procura das melhores condições de vida, isso não é verdade. E nós não vamos encontrar isso como um quesito verdadeiro. Mas é uma coisa que temos que dizer, que nós às vezes confundimos patriotismo com o senso de defender uma cor política. Espero que não me interpretem mal, porque nós temos problemas de interpretação. Patriotismo não é ser do MPLA, não é ser da UNITA, não é ser do PRS, não é ser da Casa CE. Patriotismo é viver o quesito doação pela nação. Patriota é reconhecer a fragilidade do próximo. Patriota é reconhecer que eu tenho uma responsabilidade social. Patriota é não poder extorquir os outros. Patriota é reconhecer que todos nós estamos em fase de sofrimento, que precisamos nos doar e dar o braço a torcer. Isto aqui é patriotismo. O senso de doação aqui chama a referência daquilo que nós precisamos fazer. E ser patriota é isso, Luís. Nós às vezes confundimos e queremos falar bonito para poderem nos elevar a estima. Não, nós precisamos trazer a de cima a verdade. E isto é que nós podemos assim falar, ponto final, patriotismo. Agora, como jovens, nós temos uma voz para podermos aqui desferir a quem nos dirige. Temos. E precisamos, sempre que temos essa oportunidade de aparecermos nas telas, falarmos aqui para, pelo menos, quem de direito nos ouvir, é que, na realidade, temos que valorizar o jovem que toma o princípio de trazer um projeto idealizador no processo de recensão ou desenvolvimento social. Nós temos muitos jovens que fazem acontecer, muito sinceramente, que, às vezes, por falta de oportunidades, não têm como poder fazer acontecer. E quando falamos de oportunidades, às vezes não é preciso que o senhor Presidente da República desça e diga: Gelson, vai no Ministério da Juventude e Desporto, vai no... Não, nós precisamos compreender, e dizia Frederick Taylor, no processo da administração de gestão, que é necessário descentralizar o conceito da administração. Quando falamos de descentralizar, estamos a falar de distribuir as atividades. O Luís, por exemplo, exato, o Luís, por exemplo, está aqui a apresentar, mas alguém está a produzir pelo Luís. Alguém está aqui a filmar, né? É filmar, é isso. Sim, filmar. Pelo Luís, nós precisamos, na realidade, trabalhar como equipe. Nós precisamos corresponder aos anseios da pessoa que nos lidera. Se formos na ideologia de Sua Excelência o Presidente da República, há muitas boas políticas. Boa ideia de fazer acontecer. Mas agora, quando nós deixamos nos departamentos abaixo, nós não vamos encontrar essa correspondência de fazer acontecer. Então, nós precisamos valorizar os jovens. Neste momento, nós estamos aqui, por exemplo, a ter liberdade de falar porque estamos no mês de abril. Que é o mês de comemoração da juventude. Mas nós precisamos ter voz todos os dias. Nós precisamos que as cadeias televisivas procurem-nos todos os dias. Nós não precisamos, por exemplo, que valorizem-nos apenas ou valorizem as mulheres no mês de março, por exemplo. Nós precisamos criar um senso prático, uma cultura. Isso é idealizador. E aqui, Luís, quando eu falo da responsabilidade social, chamo a atenção principalmente à comunicação social. Às vezes, se calhar, a Ministra da Juventude não sabe que tem um jovem em Viana, que tem um jovem no Sambizanga, que sabe fazer aquilo. Se calhar não é porque ela não tem vontade, mas se calhar porque não sabe mesmo, nunca ouviu. E a comunicação social precisa trazer a de cima esses jovens, dar oportunidade a esses jovens. E isto é uma coisa que todos nós precisamos nos defender, e defender aqui a chamada honra patriotismo. É dar liberdade e dar tempo das pessoas poderem mostrar aquilo que sabem fazer. Então, nesta senda, eu quero aqui muito dizer que estamos agora num percurso muito viável da nação. Estamos agora a defender os 20 anos de paz, precisamos perseverar nisso, precisamos conservar esta riqueza, esse bem imensurável, precisamos ensinar aos mais novos, às pessoas que vêm atrás de nós, da forma como devem continuar o processo que nós fomos entregues aos mais velhos.
Nós precisamos falar assim, olha, estamos aqui de peito aberto para darmos continuidade a isso. Mas o jovem precisa também se identificar e precisa saber o que é que na realidade quer. Sabemos que há inúmeros projetos, há inúmeros jovens, tal como fez menção, que fazem acontecer o país. Mas há aqui um critério, Isildo, talvez poderá dar um comentário à questão anterior, mas direcionamos agora mais uma questão. Muitos jovens apresentam estes projetos às empresas, aos ministérios, mas depois estes jovens acabam por serem excluídos. E depois do intervalo de tempo, aparece o projeto deste jovem nas telas. Ali, que sinal é que estamos a trazer para a sociedade e como é que este jovem amanhã pode ficar? Esse jovem amanhã, obviamente, fica desiludido, entrega frustração, porque gastou toda a energia, gastou todo o saber para a questão da produção intelectual e depois é visto sendo usado por parte de quem ele foi pedir apoio. E, às vezes, fora esse quesito, que é mesmo negativo e nós condenamos, obviamente, há um outro ponto que tem a ver com a partidarização das instituições. Exato. Eu tenho dito que nós, durante muito tempo, assumimos um modelo de governação siamese, do ponto de vista de aquela ligação entre sociedade e política. Nenhum país desenvolve quando a política está acima da cidadania. Quando estou a dizer isso, quero realmente afirmar o quê? Quero afirmar que até na questão da busca de oportunidades, um dos principais pontos a ser colocado à mesa durante muito tempo, e agora vamos já mudando o rumo, era a questão da partidarização. De que lado tu estás? Nós construímos um país em que construiu-se a mensagem segundo a qual, se não é dos nossos, é contra nós. É contra nós. Se não é do meu lado, é contra mim. Nenhum país desenvolve desta forma e nenhum jovem consegue fazer vincar os seus anseios quando no momento em que vai bater a uma porta para se ter acesso a uma oportunidade, lhe é colocada logo a princípio a questão do cartão de militância. Eu costumo dizer que os partidos políticos são só, atenção, são só mais um mecanismo de desenvolvimento. São só, quando digo são só, é porque a nível da sociedade existem outras estruturas e outras dinâmicas que fazem o país avançar. Mas nós invertemos o quadro. Colocamos a política partidária à frente e a cidadania deixamos para trás. Dessa forma não se desenvolve. Dessa forma o jovem não consegue bater-se ao peito e dizer que eu sou angolano e que eu vou fazer por Angola. Porque ele consegue entender que até na distribuição de residências para a juventude, primeiro já há um grupo de selecionados. Até na questão da efetivação dos planos e projetos, programas voltados à juventude, antes já tem um número selecionado para a aquisição daquela oportunidade. Então, fora aquela questão que o meu irmão acabou de apresentar, temos também aqui esse ponto voltado à questão da partidarização de oportunidades, partidarização de instituições. Voltando um pouco àquilo que disse o meu colega Gelson, eu concordo plenamente e sou peremptório em afirmar que é preciso se fazer mais, não é que não se tem feito nada, mas é preciso se fazer mais, é preciso ter vontade, porque mais do que ter uma política nacional da juventude, que eu até trouxe hoje aqui, é preciso que haja vontade de fazer com que a juventude conheça essa política, porque depois nós vamos construir, digamos, estratégias e documentos onde o próprio público-alvo não está conscientizado sobre o que é que está nesta política. Assim não estamos a fazer nada. É preciso construirmos programas e dar a conhecer ao público-alvo sobre a existência desse programa. Se for a estalagem, que é de onde eu venho, e perguntar aos primeiros 5 jovens com quem tu vais te deparar se conhecem a Política Nacional da Juventude, ele nem sequer conhece o Instituto Angolano da Juventude. Ele nem sequer conhece o Conselho Nacional da Juventude. Que jovens são estes que nós estamos a discutir? Mas não é por falta de interesse do jovem ou o entendimento aqui é porque o Ministério, o órgão de tutela, não divulga ou não vem ao público apresentar, digamos, a política nacional? A questão do interesse tem a ver com estímulos. Exato. Se não haver estímulos, eu não vou dizer que por si só não vou atrás, mas os estímulos são muito importantes. Os estímulos, por exemplo, o que é? Quando eu olho para o Instituto Angolano da Juventude, eu deveria ver jovens que fazem jus
aquilo que é a materialização das políticas que estão presentes na Política Nacional da Juventude. E quando digo isso, é ir à comunidade. O Instituto Nacional da Juventude não devia mais ser aquele órgão, digamos, ministerial, onde os jovens ficam no gabinete, onde os jovens ficam no escritório. Devia ser aquela instituição que empurra a juventude a ir à comunidade, a ir à busca dos anseios, das preocupações da juventude e levar ao órgão macro ou supra que atende às questões da juventude. Exato. Eu hoje vejo o Instituto Angolano da Juventude, onde a juventude lá presente, que nos representa a todos, obviamente, está no gabinete, está sentado, também vai dizer que estamos a gizar, portanto, não é isso que se precisa. Não estou a desmerecer o mérito de quem lá está, mas eu estou a dizer que o modelo que se poderia adotar de um Instituto Nacional da Juventude é de jovens proativos, é de jovens que sirvam como olheiros do departamento ministerial que advoca pela juventude. Nós não estamos aqui a desmerecer quem quer que seja. Estamos só aqui a dizer, e porque trabalhamos com a juventude, conhecemos as dificuldades da juventude, estamos aqui a dizer que o Instituto Angolano da Juventude, o CNJ, deveria ser um olheiro que identifica na comunidade os jovens que já têm essa predisposição em querer contribuir e fazer com que o departamento ministerial que advoca a juventude aloca recursos para que este jovem consiga efetivamente fazer vincar esta sua ideia, este seu projeto. Pois bem, já aqui também, para finalizarmos, estamos já na reta final do nosso painel, muito há por se dizer sobre a juventude e a cidadania, mas estamos a nos aproximar às eleições. A questão da cidadania prende-se por simplesmente também olhar para a perspectiva de mudança e a determinação que cada jovem almeja para o seu país. Gelson. Sim, nós quando falamos de anseios, nós perspectivamos logo aquilo que nós queremos atingir daqui a longo prazo ou a curto prazo. E isto passa naquilo que são as nossas estratégias de ação, pessoalmente, primeiro. Eu quero chamar referência de que o processo eleitoral é um processo decisório, em que cada jovem é aqui chamado de uma forma a participar civicamente na eleição, ou reeleição nesse caso, dos seus líderes, das pessoas que vão corresponder às suas expectativas, aqueles que melhor despoletarem o seu programa de ação para poderem corresponder às expectativas. Mas aqui dizer, Luís, que nós temos aqui uma palavra enquanto jovens, de poder dizer que é muito pessoal. Na verdade, a solução deste país, para mim, não passa na transição de governo para governo, é consciência. Eu quero dizer assim que, por mais que passe governos e a consciência angolana não mude, nós vamos viver os mesmos problemas que nós estamos a viver. E eu quero aqui com isso chamar a atenção às nossas instituições, principalmente, e falou muito bem o Isildo, ao CNJ, ao Instituto Angolano da Juventude, ao Ministério da Juventude e Desporto, na pessoa de Sua Excelência, a Ministra de Sacramento Neto, e a poder trabalhar de uma forma muito direta com a juventude. A sensibilização, procurar despoletar uma série de ferramentas para que realmente, na prática, se concretize aquilo que são as políticas gizadas, como se diz. Porque nós precisamos de concretização dessas políticas, de práticas, de ação, para que nós, pelo menos, consigamos viver. Porque não se aceita, por exemplo, um jovem terminou o ensino superior, obviamente que não é o Estado que deve empregar, mas que não tenha também oportunidade para a autoempregabilidade. Nós precisamos aqui trazer essas vias para que o jovem se sinta confortável dentro daquilo que é o pendor de nação. E também, aproveitando aqui essa oportunidade para poder comentar um pouquinho no que estava a dizer o Isildo, é necessário que essas instituições trabalhem no processo da sensibilização. O CNJ, por exemplo, tem que estar mais próximo do jovem. O Instituto Angolano da Juventude precisa estar, e é reprovável, por exemplo, quando se nota na distribuição das casas, a política em si, das vendas, não é? A juventude está muito distante disso. Há agora um programa de distribuição de kits de autoempregabilidade que o Estado tem vindo levar a cabo. É reprovável a forma como distribui os kits.
parece que quem não fizer um curso não me apetece, não é direcionado ao kit. Olha, eu, Luís, eu tenho uma série de projetos e infelizmente, não é? Nem sempre somos bem recebidos quando vamos bater a porta. Graças a Deus, eu conheci pessoas, e eu já digo assim, que me ajudaram a mudar a visão de um determinado grupo. Eu conheci pessoas que realmente me fizeram mudar o pendor de posição do que eu achava de alguns. Mas precisamos de mais líderes como aqueles. Eu não vou aqui citar o nome. Precisamos de mais líderes juvenis como estes. Precisamos de mais diretores como este. E posso aqui mesmo frisar de uma forma muito direta, porque até um espaço público, que é o REMA, que é o Rede da Mediateca de Angola, na pessoa do Dr. Beng. Muito obrigado, porque trabalha de uma forma direta com os jovens, é aberto, é simples. E aqui uma coisa que eu notei de especial nele é que se apresentar um projeto, principalmente de caráter grátis, não pagas na biblioteca, ou melhor, na mediateca. É disponível, não precisa burocracia para conversar com ele. E nós precisamos de líderes assim. Nós precisamos de pessoas que se prontifiquem. Isso aqui é patriotismo. Nós precisamos de alguém, e também saudar aqui uma iniciativa que eu tive, por exemplo, através do secretário de Estado da Juventude, num debate que nós tivemos na Global FM aqui. Afinal de contas, costumam mesmo ver a Palanca TV e ouvir a Global FM. Eu fui chamado pelo secretário de Estado a semana passada, da Juventude, e graças a Deus apresentei um projeto, não é, de caráter social, gratuito, para aplicação e massificação de formação profissional para os jovens. E dizer que precisam fazer mais. Apostem nos jovens, porque nós somos a solução para esta grande Pois nação. bem, Isildo, tem também aí o seu parecer, já vejo para finalizarmos. Sim, assim, para gesto de finalizar, considerações. eu não sei se depois da abordagem muito bem conseguida do meu companheiro, eu teria mais alguma coisa a acrescentar. Apenas dizer que nós estamos aqui, a juventude angolana está aqui, e o repto que eu tenho sempre deixado, sempre que sou chamado a falar de juventude, é o seguinte: nós, a juventude atual angolana, já não quer ir ao estrangeiro à busca de melhores condições de vida. Sim. Não. Nós já percebemos que é aqui onde nós temos que fazer acontecer. É aqui onde nós temos que nos realizar pessoalmente, socialmente, economicamente, academicamente. E é aqui onde vamos prestar todo o nosso litro, onde vamos constituir a nossa família e onde vamos contribuir para o desenvolvimento desse país. Eu costumo dizer também que nós somos uma geração sacrificada. Permitam-me que eu diga isso. O nosso país foi construído na base de sacrificação de gerações. E nós não podemos, digamos, seguir o mesmo rumo. Nós fazemos parte de uma geração que os mais velhos não tiveram cuidado de perceber que nós não podemos nos degladiar dessa forma, envolvido 30 anos, porque há uma geração que depois lhe vai custar reconstruir esse país. Então, como nós já percebemos que somos essa geração sacrificada, o momento agora é de assumirmos a posição ativa de colocarmos cada um de nós o seu bloco na edificação dessa nova Angola que se quer construir. Mas sempre naquela perspectiva que chamamos a atenção no nosso livro Juntos Podemos Mover Angola, que é: nós não precisamos jogar todos na mesma equipa. Sim. O importante é que cada um perceba a sua posição e marque os golos suficientes para o desenvolvimento da Angola. Então é assim que eu termino a minha nota, dizendo também à juventude que mais vale estar preparado e não ter oportunidade do que ter oportunidade e não estar preparado. Muito obrigado. Pois bem, muito obrigado, Isildo Tito Marques, pela presença. Muito obrigado, Gelson Kanda. Esperamos contar com vocês mais vezes. Estamos aqui. Estamos aqui.